Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu e o Denis começamos a nos relacionar, ele já estava separado há bastante tempo. Mas a mulher dele não gostava que a criança tivesse muito contato com ele e a família. E o Denis, por conta disso, contratou um advogado para resolver a questão, sabe? Pois a Silvana era muito difícil de lidar. E sempre que o Denis tentava conversar, ela partia para gritaria. E várias vezes saímos de lá com ela jogando panelas, vassouras ou qualquer coisa que estivesse ao seu alcance. A Silvana não pensava duas vezes, viu? Antes de partir para a agressão. Enfim, acabou que a Silvana foi obrigada a entender que o Denis também era o pai do Luca. Mas mesmo quando íamos buscá-lo para passar o fim de semana com a gente, ela fazia um escândalo. E o Denis prometeu que não iria mais cair nas provocações dela. E mesmo que estivesse morrendo de raiva por dentro, iria se segurar para não sair prejudicado na história. Bom, quando nos casamos, queríamos muito que o Luca fosse o menino das alianças. E na nossa cabeça, era ele e pronto. Inclusive, tínhamos conversado com a Silvana. Ela disse que não iria se opor, que poderíamos pegá-lo no dia da cerimônia. E ficou tudo acertado para a gente pegá-lo no sábado de manhã, porque o Denis iria levá-lo para cortar o cabelo e tal. Mas no dia do nosso casamento, o meu noivo me ligou logo cedo, avisando que a Silvana tinha levado o Luca para a praia, claramente para nos provocar. E ele estava decidido a ir buscar o garoto. Mas eu pedi para ele se acalmar e expliquei que bater de frente com ela só iria piorar as coisas. E eu sugeri uma alternativa. Propus que ele convidasse o avô dele de 90 anos para ser o nosso menino das alianças. E como Denis tinha muito amor por esse avô, ele achou a ideia excelente. Falou que estava se sentindo até mais tranquilo com a sugestão que eu dei. E por isso, ele iria logo resolver a situação com o avô. Sabe, às vezes o que parece um problema pode acabar se revelando uma bênção disfarçada. E o que a Silvana fez acabou, de certa forma, sendo um alívio. Porque o avô do Denis faleceu uma semana após o nosso casamento. E se ele não tivesse sido o nosso menino das alianças, não teríamos tido a chance de vivenciar aquele momento de forma tão especial com ele. E aquilo ficou marcado, sabe? E a Silvana só parou e começou a deixar o Luca mais vezes com o pai quando eu engravidei. E a partir daí, ela insistia para deixar o menino com a gente, sempre que desse na cabeça dela. A Silvana não se importava com a hora, com o dia, e até de madrugada já acordamos com o telefone tocando. E ao atender, a ex-mulher do Denis estava na porta, dizendo que precisava viajar e que o Luca iria ficar conosco. E por muito tempo eu relevei toda aquela inconveniência. Mas teve uma vez que ela procurou, viu? E achou. E olha que eu sempre ficava quieta no meu canto. O meu filho Gael nasceu prematuro e com a saúde bastante frágil. E qualquer mudança de temperatura fazia com que ele ficasse gripado. E isso se repetiu até ele completar 6 meses. Felizmente, depois disso, ele começou a melhorar milagrosamente. E em uma dessas crises do meu filho, o médico nos deixou extremamente preocupados ao nos dizer que se ele não melhorasse em 3 dias,
teríamos que interná-lo. E a gente ficou com os nervos, à flor da pele, ansiosos e angustiados, sabe, com a situação. E para agravar o nosso estado mental, teve um dia que a Silvana apareceu em casa cheia da marra e da arrogância, dizendo que ia para uma festa e que o Luca iria ficar com a gente. E eu, querendo evitar confusão, sabe, disse que tudo bem, que ela podia deixar ele. Mas o Denis não aceitou a situação calado e explicou que não era pelo Luca, mas pela folga dela. E argumentou que o garoto tinha ficado em casa a semana toda e que ele já tinha levado o Luca de manhã. E agora, àquela hora, ela estava trazendo ele de volta. Aquilo não era certo. E a Silvana se exaltou e perguntou se o Denis queria ficar livre do Luca para ficar idolatrando o bebê bichado, porque era só aquilo que ele sabia fazer ultimamente. E a fala dela entrou como uma bomba aos meus ouvidos. E eu perdi a classe, a paciência e a educação. E pedi para ela repetir o que tinha dito. E sem hesitar, ela repetiu, chamando o Gael de bebê bichado. Ah, meu bem, aquilo não prestou. E eu parti para cima dela e acabamos rolando pelo quintal. Ela puxando os meus cabelos e eu puxando os dela. A Silvana me arranhou inteira com aquelas unhas de lobisomem. E a gente precisou de homens para nos separar. Eu disse que a partir daquele momento resolveríamos as coisas daquela forma. E foi aí que a Silvana recuou. Apesar de eu não gostar de violência, foi a única maneira de fazer com que ela me respeitasse e respeitasse a nossa família. E desde então as coisas entre nós se acalmaram. Olha, depois que tivemos o Gael, tivemos o Guilherme e a Ana Júlia. E quando o Luca fez 12 anos, começou a dar problemas para os pais. Começou a fumar escondido e a se envolver com coisas erradas. E nós entramos em pânico porque ele não ouvia nem a mãe, nem o pai. E a cada dia a situação só piorava. E um dia a Silvana ligou em casa e me pediu para eu tentar conversar com o Luca, já que ele gostava muito de mim. E eu decidi ter então uma conversa com ele. Aproveitei que ele passou em casa para buscar a chuteira que o pai dele tinha comprado e começamos a conversar. Naquela época, eu fazia salgados e bolo para festas. E ele, me vendo atarefada, perguntou se eu precisava de ajuda. E eu disse que sim, que o Luca me ajudou muito naquele dia. Ele lavou um monte de louça, me ajudou a fritar os salgados e a gente tinha, sabe, uma sintonia bem legal. E conversava daqui, conversava dali. E o Luca disse que gostaria de morar com a gente, porque a nossa casa, ele se sentia em paz. E eu fiquei curiosa e insisti para saber o porquê dele querer morar com a gente. Mas ele desconversou e pediu para deixar o assunto de lado, o que me deixou ainda mais curiosa. Mas para não assustar ele ou deixar ele irritado e querer ir embora, eu esperei um tempo e depois voltei a tocar no assunto, dizendo que ele podia confiar em mim, pois éramos amigos e amigos não escondiam nada um do outro. Mas o Luca parecia apreensivo demais e eu senti que havia alguma coisa errada naquela história toda. E diante da minha insistência, ele me contou que estava com medo do marido da mãe dele, porque várias vezes ele acordou com aquele homem no quarto dele tentando tirar a coberta e também obrigava o Luca a tomar banho de porta aberta e fazia comentários em relação às partes íntimas dele. Como assim? Eu não aguentei ouvir aquilo calada e por isso conversei com o Luca sobre a necessidade de tomarmos uma providência
em relação ao comportamento do Magno. E foi nesse momento que ele revelou ter algumas gravações das conversas dele. E essas gravações foram a prova que precisávamos para lidar com a situação. E quando a Silvana soube o que estava acontecendo dentro da sua casa, ela ficou tão abalada que sofreu um infarto. Mas felizmente ela foi socorrida a tempo. O marido dela se escondeu por um tempo, mas acabou sendo encontrado e a justiça foi feita. E o Luca voltou a ser aquele garoto tranquilo de antes. E depois de 2 anos que isso aconteceu, a Silvana começou a se relacionar com um primo distante. E quando eles decidiram viver juntos, o Luca veio morar com a gente. E ela não se opôs. Luca se tornou um rapaz trabalhador, honesto e está noivo. E a noiva dele está grávida e eles vão se casar no final deste ano.